Olha só que chegou aqui, Cô. Sabe o que é isso aqui? Não. Vou abrir para você ver. Olha só o que é isso aqui. Isso aqui é o seu certificado de coaching, ou melhor dizendo, mental coaching professional. Coaching professional. Então conta para mim como é que você conseguiu alcançar esse diploma. Conta para a gente o que é isso aqui. O pessoal que está ouvindo você aí no YouTube, no Facebook agora. O que significa esse Mental Coaching Professional Certification que está aqui na minha mão, que você vai receber isso aqui já quando ou eu estou indo para o Brasil ou vou mandar para você pelo correio. Conta para a gente o que é isso aqui. Foi um programa que eu fiz com o Dr. Patrick Cohn, que ele é um PhD da Flórida. E aí foi um treinamento que eu fiz que ele aumenta o game coaching, não é só para o tênis. Eu aprendi a fazer para vários esportes diferentes, tanto individuais quanto coletivos. Eu aprendi falando sobre beisebol, aprendi falando sobre o golfe, aprendi futebol americano, até para balé tem, para quem faz hipismo, para quem dirige, faz carro, no caso, ou kart, ou corre como se fosse Fórmula 1, essas coisas. E dentre eles, inclusive, tinha o tênis. E esse foi um dos motivos que eu escolhi o curso. E aí eu acabei fazendo, foram 12 encontros que a gente fez online, 2 horas cada, onde que foram 2 semanas, né? Todas as terças-feiras a gente acabou estudando. A gente tinha não só o estudo do live, mas eu tinha todo o material que eu tinha que ler antes. Tinha bastante livro que eu tinha que ler durante uma semana para me preparar para poder fazer a aula. E no final de cada aula, a gente tinha um estudo de caso diferente. Cada vez era um desses esportes que eu falei. Já tinha tenista também, tinha de futebol americano, tinha de beisebol, tinha de softball também. E aí todo treinamento, quando ele começa com ele manda um questionário, que é para entender onde que o atleta ele tem uma dificuldade na parte mental dele. A gente não quer saber muito sobre a parte técnica, sobre a parte tática, sobre o que ele tem de teórico, não quer saber nada disso. Conseguir identificar qual que é a parte mental dele que ele está defasado. Então, como eu falei, são vários os esportes. Então, você recebe isso como, entre aspas, uma primeira sessão, você recebe esse questionário, você responde com calma, você devolve para a pessoa, no caso que era para o Dr. Patrick Cohn, o atleta dele devolvia, aí ele tinha que elaborar uma média de umas 20 perguntas baseado do que o atleta dele tinha respondido, e a partir daí começava o processo de treinamento mental. E aí, como ele fez todo o processo, ele pega essas pessoas como estudo de caso, ele manda pra gente, um exemplo, o estudo de caso 1, que são 10 que a gente faz, são 12 que a gente faz, e a gente pega esses estudos de caso dele antigo, que aí ele manda pra gente esse primeiro questionário e a gente tem que elaborar como se fosse ele fazendo. Então, toda a sessão a gente faz isso e durante a semana a gente vai programando e aí a gente acaba na nossa sessão online. A gente discute sobre cada um dos casos, aí ele faz algumas perguntas que não estavam ali e a gente vai botando em prática. Então a gente faz isso durante as 12 semanas e no final tem uma prova. E nessa prova tem algumas pontuações lá e nessas pontuações, uma delas, eu não vou lembrar exatamente os números, mas uma dessas pontuações, desse exame final, valia 20 pontos uma parte, 20 pontos uma outra parte e 50 pontos a outra. Aonde que dessas 20 aqui primeiras, eu acabei tirando 18 pontos. Da segunda, ele gostou tanto que ao invés dele me dar 20 pontos, ele me deu 21 pontos. E aí das de 50, eu acho que deu 48, alguma coisa assim, que eu acabei finalizando com uma nota de 95 dos 100 pontos que ele acabou pontuando. E depois que acabou, ele manda o certificado, que na verdade é esse que está aí com você. Esse aqui, né?
Esse certificado aqui, na verdade, ele está dentro de um plástico, mas que eu vou deixar para sim. você. Mas ele Põe mais pertinho para eu ver. Ele é mais para um cima. papel. Tá na outra câmera, mais para cima. Aí. É um papel assim, bem timbrado, bem bonito, que você vai colocar aí no seu escritório quando as pessoas puderem ter o prazer de ter essa aula, contato ao vivo com você, que vai ser meio que raro, mas eu acho que não, porque eu estou planejando fazer algumas coisas ao vivo aí, que as pessoas vão poder beneficiar, ou fazer os encontros ao vivo, que é a gente ia lançar mais para frente, a gente pode falar agora, né? Já para o pessoal ficar querendo saber, ficar meio curioso e tal. Mas voltando para agora, então para você, Henrico, né? O Ico é o apelido. Esse certificado aqui significa o que para você, na verdade? Como assim? O que significa para mim? Ele significa uma porta de entrada para uma... Na verdade, assim, eu acho que é um mega de um diferencial para mim, porque assim, dentro de onde eu tô, da área que eu tô, que eu tenho a formação em educação física, eu tenho tenho duas formações em coaching, uma delas tem práticas com PNL, tem a parte de hipnotista, que eu também sou hipnoterapeuta, e fora os outros cursos que eu já fiz. Então, assim, algumas pessoas têm esse tipo de curso que eu tenho. E eu acredito que esse certificado, para mim, é o meu maior, mas dos maiores diferenciais, assim, porque eu perguntei para o Dr. Patrick Kohn se já tinha algum brasileiro que tinha feito esse curso. E ele falou que não. E tanto que se você entrar no site hoje, tem uma parte, assim, dos países, das pessoas que fizeram o curso dele, e como Brasil, eu sou o primeiro. Ele falou que já teve alguém, se eu não me engano, da Colômbia ou do México, alguma coisa assim, mas do Brasil eu fui o primeiro a fazer. E então, talvez até da América Latina você seja o único, né? Talvez. Então, América Latina eu não garanto, porque eu acho que é Colômbia, né? Como eu falei, eu não lembro se é Colômbia, se é Peru, alguma coisa assim tem. Eu não posso precisar, que eu não lembro. Então, esse certificado, pelo que eu estou entendendo, ele te posiciona aí no mercado brasileiro não só de coaching, mas como de treinador mesmo, para esporte, no caso o tenista que você foca, né? Ele te coloca no topo da categoria, certo? Com certeza, né? Um grande diferencial, que assim, pelo menos nenhum brasileiro tem. A menos que alguém aqui do Brasil vá para fora fazer um treinamento com ele ou com alguns dos treinadores que fizeram com ele, ou alguém de fora que vem para cá, né? E vale lembrar também que esse treinamento todo aqui é em inglês, né? O tempo todo em inglês. Tem um monte de material que eu tive que estudar em inglês, e durante os nossos encontros online foi o tempo todo em inglês. Ele faz pergunta em inglês, ele bota na fogueira, e tenho certeza que se não tivesse, e assim, não adianta, eu acredito, tenho certeza absoluta que se alguém tivesse feito... Eu não estou menosprezando escolas de inglês tradicionais como exemplo FISC, CNA, essas coisas da vida. Só ter feito isso, eu tenho certeza que a pessoa não ia conseguir, porque além dele usar bastante o inglês de vivência, ele usa muita figura de linguagem, que assim, o americano ele se comunica usando muita figura de linguagem. Eu lembro que uma das coisas que ele falou, que assim, dentro de um exemplo da aprovação social, que é um dos itens que tem dentro do curso dele, do treinamento mental, do MGCP, ele estava falando assim, embaixo desse guarda-chuva de opções, Henrico, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, assim, provavelmente se eu não tivesse tido uma vivência nos Estados Unidos, se fosse só um inglês aí da esquina, com certeza eu não ia conseguir fazer. Então, assim, ele falou que foi bem legal, ele ficou contente com o meu resultado. Isso é bom também a gente divulgar para as pessoas, porque vai ser uma coisa vamos reformular, né? Vai ser um treinamento único que vai ser agora disponível para o brasileiro, que não existe, e um treinamento de alta categoria, né? E é um treinamento, pelo que eu pouco sei, do Patrick, ele já tem quase 20 e poucos anos de... São 25. 25. Ele falou que está quase aposentando, ele tem 50 e alguma coisa, e na última sessão foi em abril que a gente
que eu terminei o curso. Ele falou que ele já está quase aposentando, que ele tem 50 e alguma coisa. Então, voltando então para o brasileiro, isso aqui é uma oportunidade que o brasileiro vai ter agora com você exclusivamente, de poder ter contato com esse treinamento que você agora vai disponibilizar, né? Inclusive hoje a gente está falando sobre a graduação aqui, né? Mas o treinamento, esse treinamento ainda não está disponível, né? Eu sei que você já passou uma parte, acho que a primeira parte já está traduzida, e a gente vai poder oferecer agora para os brasileiros esse mesmo treinamento que o Dr. Patrick faz aqui para os americanos, para europeus também, australianos também, canadenses, né? Ele vai poder oferecer, você vai poder oferecer com a mesma categoria, porque agora você é certificado por ele, que ele te certificou, né? Aqui a prova, que você tem o mesmo conhecimento que ele agora. Isso traduzido, esse primeiro material já tá traduzido, a gente vai começar a abrir as novas turmas com esse novo material. É só o módulo 1, né, que você tem traduzido ainda? Eu estou no terceiro já. Já tem 3? Não terminei. Eu estou traduzindo ainda o terceiro, porque é bastante conteúdo. Se eu não me engano, entre 18 e 21 conteúdos. É o e-book dele, né? E aí eu estou traduzindo, assim, não que seja difícil traduzir, mas eu tenho que deixar do mesmo jeito que ele pede, né, de acordo com o contrato, isso, aquilo. Eu posso mexer nas imagens que tem, mas eu não posso mudar o conteúdo. Então, o que eu tô buscando ser o mais fiel possível, que na tradução tem coisa que não dá para fazer tão ao pé da letra, então eu estou trazendo o mais próximo possível. E o que está demorando um pouco para fazer é só o alinhamento das imagens, mas ainda assim eu estou tentando colocar no mesmo lugar. Onde fica em cima, eu estou colocando o mesmo padrão de cor também, para ficar o mais parecido possível. Então, isso toma um pouco mais de tempo, então eu já estou no terceiro, estou no meio do caminho do terceiro, e eu vou ver se eu vou fazer acho que são uns 20, mas eu vou ver se eu vou fazer todos. Eu vou ver se vai ser 18 ou se os 20 no total, eu não sei como é que vai ser ainda. Tá. Mas esse material vai ser incrível, né? Mas eu imagino, se eu fosse um tenista e estivesse procurando informações dessa categoria, com esse potencial, eu gostaria de poder, primeiro, saber onde existe. Agora eu já sei, mas aí vem a barreira da língua. Vamos dizer, eu sei inglês, eu falo inglês, a gente está aqui nos Estados Unidos, você tem esse conhecimento também, mas algumas pessoas não têm esse conhecimento de poder pegar esse material original, né, e ler esse material original e utilizar, né? Então agora você traduziu, pelo que eu estou entendendo, você também vai criar turmas para poder aplicar esse material para esses tenistas aí, né? Com esse material já traduzido, com a mesma categoria que foi certificado. Exatamente, porque assim, além do treinamento, que funciona mais ou menos assim, o treinamento, um exemplo, eu vou usar aquele mesmo, o problema mental que o tenista tem como aprovação social, que eles chamam de social approval. Então, assim, eu acho interessante falar, porque a princípio eu vou criar grupos individuais e eu também vou criar não é grupo individual, eu vou atender tenistas individualmente e eu também vou atender tenistas em grupo, tá? Então, um exemplo assim, no individual, aquele primeiro questionário que eu falei para você, que a gente recebe no nosso estudo de caso, eu vou identificar quais são as falhas que esse tenista do individual vai ter, e aí eu vou direto mostrar o que vai acontecer, que ele precisa fazer para melhorar. Então, dentro da sessão, o que vai acontecer? Eu vou descobrir que ele está com esse aprovação social, que é um problema dele. Então, eu vou dar um livro, que é um desses que eu estou traduzindo, eu vou pegar o livro, eu dou para ele, ele vai ler todo esse material,
tem um questionário dentro desse material que ele vai ter que preencher, que aí ele vai ter mais clareza do que está acontecendo, e aí ele tendo esse conhecimento, ele vem para uma sessão comigo, seja individual, não seja presencial ou online, como a gente está fazendo agora, e aí eu vou discutir com ele essas mesmas situações. E assim a gente pode ser que ele tenha 2 problemas mentais que eu posso ajudar, pode ser que ele tenha 5, pode ser que ele tenha 8, então vai variar o número de sessões de acordo com as dificuldades que ele tem dentro desse trabalho mental. No caso do grupo, ele não vai ser dessa forma. No caso do grupo, eu vou passar por todos. E aí todos os tenistas, eles vão ler, semana por semana, eles vão ler o livro, eles vão responder para a aula, eles vão trazer um exemplo assim, se eu tiver 10 pessoas, eu vou pegar uma dessas 10, vou falar sobre uma situação, eu vou pegar outra pessoa, vou falar sobre a situação seguinte, como se fosse em tópicos 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que eu faça em uma aula essas 5 com uma pessoa só, mas pode ser que eu pegue essa primeira questão, faça com um exemplo, estou fazendo com você agora, eu pego essa primeira questão, todos entenderam? Ok, entendeu? Conseguiu resolver? Consegui. Quem não conseguiu, eu vou ajudar. Aí eu pego um segundo tópico, eu troco de pessoa, onde eu consigo dar atenção para a maioria, tá? E para eles conseguirem completar todas essas dificuldades que eles vão ter. Legal. Muito bom. Você vai acompanhar algum deles nas quadras também ou não? Como é que é esse treinamento? Além das aulas em grupo e as aulas individuais, você vai ter um acompanhamento mais assim ao vivo nas quadras ou não? Como é que você está? Dependendo da pessoa, sim, dependendo da situação, eu gostaria de ir. Eu acho interessante porque às vezes o próprio tenista ele não vai conseguir identificar, porque é ele acontecendo, tendo como é que chama? Esses desafios dentro dele, pode ser que ele não consiga identificar direito. E eu vou conseguir ajudar. Em tal momento aconteceu isso, você percebeu? Eu percebi o que a gente pode fazer para resolver de acordo com o conhecimento que você já tem. E assim vai. Entendo. Tá bom. Então, esse então é o nosso primeiro, nosso primeiro encontro de certificação. Deu para ter uma geral de como isso vai mudar o seu atendimento, o seu treinamento para o tenista e como isso vai beneficiar o tenista com esse treinamento e como vai ser, né, os modos, o treinamento em si, como é que faz o procedimento e etc, etc. Acho que deu para clarear mais ou menos como vai ser esse mental gaming coaching for professionals, né? Focado, no seu caso, você foca no tenista. É isso? Exatamente, é bem isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal que está te ouvindo agora, que você ainda não está com isso aqui na mão, mas já está certificado, já está lá no site, né? Você me disse? Isso. Quem procurar no Dr.com um treinador, ele vai te achar lá na site dele, né? Exatamente. Se tiver um exemplo, algum brasileiro nos Estados Unidos que esteja treinando tênis e por algum motivo chega no Dr. Patrick e fala assim, eu gostaria de fazer o treinamento. Aí ele fala, você tem a opção de fazer com brasileiro, você quer? Se ele quiser, aí o Dr. Patrick ele faz a indicação para mim. Isso é interessante também, que o pessoal que está ouvindo agora, ele pode falar, eu vou direto com o Dr. Patrick, para que eu vou falar com o Henrico, né? Mas ele vai indicar você, né? Porque você é o certificado dele aqui, e vai ser muito mais fácil ele trabalhar com você no Brasil. Você vai ter o material em inglês também, mas pelo jeito vai ter o material em inglês e vai ter o material traduzido também. Quer dizer, se a pessoa falar inglês, melhor até para ele. Aliás, da mesma, né? Mas a melhor coisa... Aliás, é uma coisa que eu queria perguntar. Na área de neurolinguística e na área de hipnose, você acredita que é melhor você trabalhar a mente dele com a língua mãe ou com uma outra língua? E me explica o porquê que você acha que deve ser uma língua ou não a outra. Eu acredito que na língua nativa
porque a gente acredita o seguinte, dentro da hipnose, tem muita gente que pensa que é embutido algum tipo de comando. Então, se você ouvir alguém falando, eu dei tal comando para a pessoa, então abre o olho com essa pessoa, porque dentro da hipnose não é dado nenhum comando, tá? Então, a primeira coisa para você prestar atenção é quando é dada uma sugestão. E assim, onde toda hipnose, ela acaba sendo uma auto-hipnose. Isso eu acho muito importante falar. Por que eu estou falando isso? Um exemplo, eu estou fazendo essa hipnose com você que está aí agora, tá? Então, o Jefferson, ele está aí na minha frente e eu começo a dar sugestão para ele. Eu dou uma sugestão, ele tem a opção de aceitar ou não aceitar. Por isso que eu pergunto assim, eu vou hipnotizar, eu falo assim, Jefferson, você gostaria de ser hipnotizado? Aí ele fala, não. Eu falo, tudo bem, eu paro por aqui. Mas se ele falar assim, eu gostaria sim, então tá bom, vamos fazer um contrato hipnótico, tá? Então eu quero ajudar você a entrar no estado de transe. Então a gente fala que todo transe toda hipnose é uma auto-hipnose, porque é você que segue o caminho. Porque a gente funciona, eu gosto de dar esse exemplo, que é como se fosse um GPS. Eu sou o GPS do Jefferson. Então o que vai acontecer? Se eu falo assim para ele, começa a andar para frente, que você vai encontrar um exemplo, uma porta. Ele vai e anda para frente, encontrou a porta, ele vai falar encontrei ou não encontrei. Aí eu falo assim para ele, então faz o seguinte, vira para sua direita. Se ele virar para a esquerda, provavelmente ele não vai chegar no lugar que eu falei para ele chegar. Então vira para a direita e assim vai. Então, conforme eu vou dando sugestão, ele vai aceitando essa sugestão e vai fazendo. Agora, o porquê da língua materna? Eu acredito que a língua materna seria a sua língua onde você aprendeu a falar. E o que é mais interessante ainda é que se a hipnose é feita, um exemplo, se eu pego qualquer tipo de dispositivo, tá? E eu faço uma gravação. Eu, Henrico, eu vou fazer uma auto-hipnose em mim. Então, só que agora eu tô acordado, tá? Então eu gravar, vai estar acontecendo X, Y, Z, e você vai andar para lá, você vai respirar, você vai ficar um pouco mais tranquilo e tal coisa vai acontecer. Tá gravado isso aqui, tá? E aí eu fico numa posição, eu posso ficar sentado, eu posso ficar deitado, cada um tem uma posição. Eu gosto de fazer sentado comigo, tá? E aí eu aperto play. A minha voz, ela vai entrar no meu subconsciente de uma forma muito mais assertiva, porque é como se fosse eu falando comigo mesmo, que tem o diálogo interno. Então, assim, se alguém fala comigo, me dá algumas sugestões e eu aceito, eu já vou ter um grande resultado. Mas se sou eu falando comigo mesmo, dizem que o resultado é muito maior, tá? Então, assim, por isso que eu acredito da língua materna. Funciona também. Eu já entrei em hipnose ouvindo áudios em inglês. Funciona. Mas, pelo menos comigo também funciona muito mais em português. Tá bom. Então, eu acho que, tecnicamente falando, era mais ou menos isso que eu gostaria de transmitir hoje aí para o pessoal que tá entrando nesse novo game, né? Agora vai mudar o game. O game vai ficar bem jogo, né? O jogo vai ficar um pouco mais mental. Explica para mim, então, o que vai acontecer, então, com o tenista, quando ele descobrir o poder da mente dele para que ele possa alavancar, né, essa performance interna dele lá. Como é que ele vai se sentir? Você já tem algum caso de estudo que você mesmo pode falar assim meio que rapidamente? Eu acho que se você quiser depois, a gente pode colocar, não é ao vivo agora para o pessoal, mas se você quiser adicionar depois na gravação um depoimento de algum estudante que já teve algum treinamento com você, que eu sei que tem muitos, e a pessoa vai poder ouvir da própria pessoa que foi treinada por você, para ele poder transmitir para as pessoas, não só da sua palavra, né, mas pelo ponto de referência da pessoa que passou pela experiência. Então, conta pra gente aí, pro pessoal, esse mental game agora em diante, o que vai acontecer, qual vai ser a tal vantagem que ninguém ainda sabe aí no Brasil, se ele fizer o treinamento mental com você?
O bacana é que o próprio nome fala, que é um treinamento mental, onde você trabalha literalmente a mente, é muito trabalhado o que a gente chama de mindset, que é o tipo de mentalidade que você tem de acordo com o que você gostaria de trabalhar. No nosso caso é o tênis. Então, assim, tanto que o Dr. Patrick, quando ele falava assim pra gente, vamos discutir essa situação, o exemplo de um tenista que ele está com dificuldade depois que ele cometeu 1 ou 2 erros, seja ele bobo ou não. Então, para você que é tenista, você já sabe como é que você reage. Então, às vezes é uma bola besta que ela veio super simples, você vai esmechar a bola e você acaba errando o ponto, ou bate na rede, ou cai para fora, enfim. Você fica tendo aquele seu diálogo interno que você pode ficar pensando, nossa, imagina o que o meu treinador vai pensar, nossa, imagina o que a torcida vai pensar, imagina o que o meu adversário vai estar pensando. E o que causa isso na cabeça, naquele instante? O cara fica pensando essas coisas? O que causa? A primeira delas é perder o foco. Primeira coisa, você já perdeu o foco, porque se você está pensando no que aconteceu no passado, você já deixa de viver o presente. Então, porque o jogo está rodando ali, né? E o cara fica pensando, é isso? O cara fica pensando no que está acontecendo e o jogo está rodando. E ele já perdeu aquela dinâmica. É o foco, você perde o foco. Pronto. Aí até ele voltar, né? Até ele voltar ao normal, que é o que ele estava antes, ele já perdeu uns 2 ou 3 pontos, né? Mais ou menos assim. Dependendo você perde o game, dependendo você perde o set. Eu já assisti o jogo, eu não vou lembrar de quem que foi, mas que ele perdeu um smash tipo esse que eu falei, que inclusive eu dei o exemplo. Acho que era o Nadal e mais alguém, não tô lembrando quem que era. Ele tava indo super bem em cima do Nadal, ele fez esse erro na rede e ele perdeu o jogo. Ele não perdeu só o game, ele não perdeu só o set, ele perdeu o jogo. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Então, quando você perde o foco, é isso que a gente, dentro da programação linguística da hipnose, a gente fala, que a gente tem uma linha do tempo onde existe o presente, aí o passado e o futuro. Tá? Então, se você fica vivendo no passado, você deixa de viver o que está acontecendo no presente. Se você fica pensando, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você fica com tanto em si que você sai do presente e você não consegue fazer nada. Então, o ideal é você voltar ficar no presente, é você conseguir trazer a sua mente para o momento presente. E o Dr. Patrick fala, ele de colocar você dentro de uma bolha. Então é você dentro de uma bolha onde só você consegue estourar essa bolha ou você consegue colocar quem você quiser dentro dela para você conseguir realmente estar focado. Então, a princípio, entre aspas, não importa quem esteja na arquibancada, não importa se seu treinador está ali, se sua mãe está ali, seu pai está ali, sei lá quem que seja, namorada. Tá? Então, dependendo da pessoa, do tenista, essas pessoas acabam influenciando o seu resultado. Por isso que é muito importante saber qual a sua dificuldade. Aí no que você estava falando do lance do foco, eu não lembro que eu estava falando. Aí o Dr. Patrick fala assim, mas o que o mental trabalha, né? Então, voltando para o lance que eu falei do smash, que você acaba errando, você perdeu o foco. E aí ele fala, o que você tem que fazer para você voltar a focar. Então, existem umas pequenas tarefas que eles chamam de process goals, que são algumas metas umas pequenas metas que você tem que ter em a cada momento que acontece no jogo. Então, nesse momento, eu fui lá, a bola veio super fácil, eu falo, vou matar essa bola de alguma forma. Você erra. Nesse momento, você perde eles chamam de composure. Composure é o quê? Seria compostura? Não, a compostura, o seu... Não, mas fica estranho a compostura, né? Vamos pensar assim, você acaba saindo de si, você se perde, você sai daquele momento, você perde o foco. E aí você tem que ter umas pequenas metas, um desses process goals, para você entender, que eles chamam de 3 R's. Que é o R que é recognize, você tem que reconhecer que aconteceu um fato ruim, no caso você perdeu o ponto. Você tem que... Peraí. Fica difícil quando a gente vai traduzir as coisas assim. Recognize. O R seria de refocus, que você tem que refocar, você tem que voltar para o momento que você está e você tem que se reagrupar, que é o regroup. Então você tem que realmente voltar para si e entrar no foco. Que é aquela coisa, errou. Passado está no passado, agora eu tenho que fazer o próximo ponto. Muitas pessoas já conhecem o ponto a ponto.
Então você tem que realmente pensar que você está jogando ponto a ponto, não que você está 1 ou 2 pontos atrás ou que você está 1 ou 2 pontos à frente, o que pode fazer? Não. O seu objetivo, nesse momento, a bola está parada, quem vai sacar? Não importa se é você que vai sacar ou se você vai receber, você tem que vencer esse ponto. Você venceu o show de bola, comemora, você vai produzir um monte de como é que chama? Como se fosse uma neuroquímica dentro do seu corpo, você vai produzir serotonina, dopamina, endorfina, que isso vai te empoderar, te deixar no estado de pico, onde você vai conseguir produzir cada vez melhor. Então, você conseguiu fazer tudo isso, parece que demora, mas é coisa assim, dura segundos na sua cabeça, dependendo milésimo de segundo. E aí você vai e vence o próximo ponto, e você vai sempre assim. E uma das coisas que ele fala também é a respeito da zona de conforto. Que tem um livro que fala desses 18, 21 que eu falei para você, tem um deles que fala só sobre zona de conforto, só de como você vai fazer, como você vai lidar com um tipo de erro bobo. Então é muito legal. Então quando você está na zona de conforto, para ele a zona de conforto seria o seguinte, um exemplo, se eu estou ganhando de uma vantagem grande de você, se eu estou ganhando que seja de, sei lá, 6 games a 0, se eu estou ganhando de 6 a 2, não importa, se eu estou 1-7 na frente, significa que você está à frente e muitas pessoas acabam tirando o pé, jogando mais na defensiva. E isso faz, dependendo só de você pensar, vou ganhar o jogo no erro do meu adversário, significa que você não está colocando o seu plano de jogo botando em prática. Ou muitas vezes você nem tem um plano de jogo ou não tem uma tática, que é uma das coisas que uma estratégia que você tem que ter. E aí, quando você... Deixa eu só pensar nessa ideia. Quando você coloca em prática o seu plano de jogo, se você for ver, você não está trabalhando o seu físico, você não está trabalhando, a princípio, a sua tática, é tudo mental, é tudo que está trabalhando dentro da sua cabeça. E quando você faz uma coisa dessa, a gente faz um exercício desse, o Dr. Patrick olha assim para a nossa turma, né? Aí ele fala assim, agora me responda o que a gente trabalhou aqui sem ser o mental, para a gente conseguir trabalhar sua dificuldade na sua aprovação social ou na sua compostura, na sua zona de conforto. E aí você para e pensa e fala, não tem nada que a gente trabalhou de físico. Que é por isso que a gente comenta que é importante, sim, você trabalhar o seu físico, é muito importante. Você tem que estar com o físico em dia para aguentar o jogo completo. Você tem que ter uma dieta, com certeza, você tem que ter uma dieta balanceada. Você tem que ter um equipamento bom? Você tem que ter um equipamento bom, porque às vezes o ruim ele não vai te dar a mesma performance. E, enfim, várias outras coisas. Mas o que você tem que ter também é o seu mental. Porque se o seu mental não está em jogo, com certeza você está ficando para trás. Muito bom. Então tá aí, acho que o recado para todo mundo que estiver assistindo, né, agora e que ficar bem curioso como eu fiquei e queria conhecer muito mais dessa área de como trabalhar a mente para o jogo do tênis especificamente. E, nossa, eu acho que a gente agora tem que assumir um compromisso aqui meio que com o pessoal, né? E trazer isso para eles, né? Porque agora você adquiriu esse conhecimento e esse conhecimento, ele não vai valer nada se você ficar com ele guardado na sua mente. Então, acho que é bom a gente agora, avisar o pessoal que... pelo que eu entendo, você está disposto a dividir esse conhecimento com eles, não é isso? Eu não estou só disposto, como eu vou até compartilhar uma coisa que fica na minha cabeça, que eu já até comentei, porque eu também dei aulas de inglês, né? Para quem não sabe, eu já dei bastante tempo aulas de inglês, e eu percebo isso cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais isso acontece. Eu percebo que eu, como professor, eu acredito que assim, eu conseguindo dividir o meu conhecimento, eu percebo que eu estou multiplicando esse conhecimento. Mas eu venho com tanta assim, vontade de ensinar para o aluno, eu passo lição de casa, eu falo para o aluno um exemplo, estuda isso, assiste tal vídeo, faz isso, faz aquilo. O aluno, se ele quisesse aprender da mesma forma que eu quero ensinar, não só no inglês, eu tenho certeza que você ia chegar no seu resultado muito mais rápido do que você gostaria. Tá? Então, assim, a única coisa que eu fico pensando assim, se dentro do treinamento mental, eu falar assim para você, leia tal livro, faça tal lição de casa, preste atenção nisso, bota em prática o que a gente aprendeu aqui da sua lição de casa. Se você fizer,
você vai ter um bom resultado. Se você não fizer, você não vai ter, você pode até melhorar um pouco, porque você vai ter aquela consciência. Mas se você não praticar, que é aquela coisa, a prática ela é a mãe. Eu gosto de falar que é a mãe da perfeição, não só quando você aprende, porque tudo que eu tô falando para você, a gente chama, eu tô te falando um monte de coisa agora, e você tá aprendendo, você tá absorvendo, mas isso a gente chama de aprendizado passivo. O passivo é aquele que eu falo, e você ouve, só. E o aprendizado ativo é aquele que quando eu ensino para você, você realmente ouve e você coloca em prática. Ele fica melhor ainda se depois que você absorveu o que eu falei, você explica para alguém tudo que eu expliquei para você, lógico que da sua forma. Se quiser copiar também, não tem problema. Falar com as mesmas palavras, não tem problema. Mas você tem que expressar isso para alguém como se você estivesse realmente ensinando. Porque quando você ensina algo para alguém, significa que você domina o conteúdo, independente do conteúdo que você está fazendo. Então, se eu estou falando sobre treinamento mental, eu estou explicando para você como é que funciona a aprovação social, como é que funciona a zona de conforto, como é que funciona as várias outras coisas. Por exemplo, a compostura. Se você entendeu isso, na hora que você for colocar em prática, falando que seja para o seu colega de equipe, falando para o seu professor, falando para o seu pai, para a sua mãe, qualquer pessoa, para algum amigo, com certeza você também já vai estar à frente das pessoas que só estão fazendo meu treinamento ouvindo ele. É isso aí. O que eu estou ouvindo é muito bom, muito bom. Muito bom saber que existe alguém que tem essa coisa interior de poder, primeiro de querer aprender e depois poder transmitir para as pessoas. Não é? Quer me deixar feliz mesmo, mas muito feliz? Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar que eu vendo o seu resultado é como se você estivesse dando um prato de comida comigo para mim e se eu tiver com muita fome. Então, assim, você precisa de ajuda, eu sei que você precisa de ajuda. Me deixa te ajudar. É só isso que eu falo. E bota em prática, porque aí só me deixar te ajudar, você vai me completar, vai me encher 50% de satisfação. Botando em prática e tendo os resultados, aí você me deixa completo. Tá bom. Eu acho que, para não alongar mais nosso primeiro contato aqui, a nossa primeira aula, a nossa certificação, vieram duas perguntas na minha cabeça, mas é para encerrar. E eu queria saber o seguinte, tem gente que sabe que quer aprender e procura informação, encontra e vai a fundo. E para aquele o outro, como é que funciona isso? Como é que a gente... existe aquele que não sabe ainda que ele precisa disso, ele não imagina que ele deva procurar, né, justamente o oposto, e ele fala, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é bobagem. Como é que a gente pode tratar com esses dois caras aí? Qual seria o seu posicionamento desse cara que sabe, tá fácil, né? Ele sabe, ele quer aprender, ele começa a ir atrás e tal. Agora, esse cara aqui, ó, esse cara, ele é sei lá, ele deve estar até jogando tênis, ou gosta de tênis, vai fazer muito todo dia e tal, mas ele fala, eu sou bom, eu já sou bonzaço, eu não preciso de nada disso. Você acha que esse tenista aqui, ele poderia ser despertado de alguma coisa que ele poderia, por acaso, falar, não, deixa eu experimentar. Né? Existe alguma maneira... É porque, assim, normalmente esses não só tenistas, né, mas os atletas no geral, que o Patrick fala, que você, pelo que você está falando, normalmente essa pessoa, uma das características de pessoas perfeccionistas são essas aí, porque eles falam, eu sou bom, eu não preciso. Porque aí, um exemplo, o meu treinador fala para eu fazer isso, ele vai meio metodicamente e ele faz. Ele faz... Mas acontece, tem dois casos. Um que faz o que o treinador fala e o cara tem resultado, acontece isso. Mas também tem coisa que o treinador pede para ele fazer, o cara faz e ele não tem resultado. Pois é. Aí quando ele cara, fica né? frustrado. Aí ele fica frustrado. E aí o que acontece?
Tem o lado bom e o lado ruim. Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Então tem a pessoa que ela é perfeccionista e a pessoa que não é. Essa aqui que eu estava falando, ela é perfeccionista. Provavelmente essa pessoa que ela faz tudo o que precisa, às vezes ela aumenta o número de horas de treino dela, ela aumenta a intensidade, não só o número de horas, mas ele aumenta a intensidade. Enfim, quando ela aumenta toda essa carga horária, acontece algumas coisas com ela. Uma delas, ela pode ter algum tipo de lesão em alguma articulação, joelho, tornozelo, costas, ombro, enfim. Não sei se falei cotovelo, me perdi. E ela também pode entrar no negócio que a gente chama de síndrome de burnout, que a pessoa acaba ficando estressada, que ela pode até desistir do que ela está fazendo, porque ela já está fazendo tudo que o treinador dela falou, ela pode estar fazendo tudo que amigo deles, os colegas de equipe ou de outros lugares, o que você está fazendo para ter resultado? Mas eu também faço e não estou tendo o mesmo resultado. Essas pessoas ficam frustradas. Mas é o que acontece, elas não sabem que existe esse tipo de treinamento. E aí, quando ela descobre que existe esse tipo de treinamento, existe todo aquele... como se fosse um raio-x que eu tiro da pessoa quando eu faço aquela primeira avaliação, entendeu? Eu descubro aonde que ela vem falhando, qual daqueles 20 casos ela tem, na verdade são 18, 20 seriam as outras coisas. E aí eu acabo identificando. Normalmente, o Patrick tinha falado isso pra gente no começo do nosso treinamento, e durante as nossas lições de casa que toda sessão era um estudo de caso diferente, ele falou, percebam que você vai identificar, na verdade o próprio tenista traz essas pistas, né? Você vai identificar que ele tem no mínimo 3, e às vezes pode ter mais, mas é padrão de 3 a 6 ou 8 problemas mentais que o tenista tem, entendeu? Então ele vai ter essa cobrança, ele não vai conseguir lidar o tal do composure que eu falei, ele não vai conseguir ficar composto, ele não vai conseguir ter foco, ele se distrai, então tem a distração interna, tem a distração externa, tem um monte de coisa, tem um monte de pista que o próprio, nas perguntas feitas, boladas pelo Patrick Com, você consegue extrair isso do aluno, tá? E aí você consegue identificar os problemas e fala assim, fulano, você tem, o seu problema mental é X, Y, Z. E para a gente resolver isso, a gente tem que trabalhar um exemplo, o livro 1, o livro 3, o livro 8 e o livro 10. E aí vai de acordo com as sessões. Normalmente termina isso, tá? E aí ele tem uma grande melhora. Pode ser que ele pare por aí, ele mantenha, mas pode ser que no meio desse caminho, no meio desse monte de descoberta interna, né? Porque esse treinamento é um mergulho interno. Pode ser que outras coisas surjam mais para frente. É onde a gente retoma o contato, às vezes depois de 6 meses, às vezes depois de 1 ano, ou entre um torneio e outro, fala, eu melhorei, mas eu tive uma queda. Então é normal os altos e baixos em qualquer área da vida, qualquer tipo de esporte. Então essas pessoas que elas não conhecem como é que funciona, eu acho importante ela pelo menos dar o braço a torcer, sabe? Eu vou pagar para ver o que esse tal de treinamento pode trazer para mim. Era isso que você tinha perguntado? Era mais ou menos essa linha? É isso aí. Então tá bom. Então, a gente vai fechar a entrevista aqui nesse momento. A entrevista não, né? Um bate-papo com o certificado aqui na minha mão, que vai passar para a sua aqui, vai passar para outra tela, vai chegar para você. Né? E eu gostaria de lançar um desafio para você. Seguinte, o que você acha de você fazer uma pequena dose do seu treinamento para a gente aqui agora? Como? Vamos explicar para o pessoal como é que funciona daqui a pouco. Então fica aqui, guardado o momento da certificação. E agora eu vou convidar você para fazer uma degustação de uma visualização guiada que eu vou fazer com você agora. E para você que realmente quer sentir o que é uma visualização guiada, eu vou pedir para você sentar confortavelmente na cadeira, onde você está com as suas pernas descruzadas, os 2 pés, a sola dos pés tocando o solo, sentado bem para trás da cadeira, tá? Onde você está completamente sentado na cadeira com as costas encostadas na cadeira, as suas mãos completamente livres
e em cima do seu colo, tá? Você pode deixar as mãos na sua perna e a sua cabeça é como se eu estivesse olhando assim para o horizonte. E eu vou pedir para você fechar os olhos no momento certo, para você começar a sentir como vai ser essa visualização. Então, eu vou pedir para você nesse momento fechar os seus olhos, conforme você respira dessa forma que eu vou falar para você. A gente vai fazer 5 respirações que a gente vai inspirar, colocar o ar para dentro em 4 segundos e a gente vai soltar o ar em 4 segundos. A gente vai fazer isso só 4 vezes. Então, com os olhos fechados, por gentileza, vamos inspirar, colocar o ar para dentro. Vamos lá. 3, 4. Isso, agora solta o ar. 2, 3, 4. Mais 3 vezes. Inspira. 2, 3, 4. Solta o ar. 2, 3, 4. De novo, inspira. 1, 2, 3, 4. Isso, solta o ar. 2, 3, 4. A última vez. Inspira bem forte. 2, 3, 4. Solta o ar. 2, 3, 4. Isso, muito bem. Nesse momento você já começa a perceber um leve formigamento, talvez nas pontas da sua mão, o que é completamente normal, porque você está fazendo uma hiperventilação no seu cérebro. E quanto mais você agora ouve a minha voz, mais relaxado você fica. Quanto mais você percebe o assento da cadeira em você, mais relaxado você fica. Quanto mais você sente a sua mão no seu colo, mais relaxado você fica. Isso, muito bem. Respira bem fundo mais uma vez. Isso, enche bem o pulmão e solta. Isso, enquanto você solta, você fica mais leve, mais relaxado, mais tranquilo. Eu gostaria que você imaginasse nesse momento uma névoa em volta de você, como se fosse uma nuvem, e ela começa a circular em sua volta. Você pode imaginar a cor que você quiser essa névoa. Ela vai andando em volta de você. Você começa a sentir a temperatura dela, se ela vai estar uma temperatura mais fresquinha, mais quentinha, como se fosse de uma sauna ou do vapor. Deixa a sua imaginação fluir. Enquanto você ouve essa música, você vai ficando mais relaxado. Isso, muito bem. E agora eu gostaria que você imaginasse que nas pontas do seu pé, como se fosse no dedão, tivesse uma espécie de um furinho, uma forma dessa fumacinha entrar em você. E essa fumacinha vai entrando em você e você vai vendo essa fumacinha entrando. E é gostoso, quanto mais essa fumacinha entra em você, mais relaxado você fica. E você se permite um profundo relaxamento. E essa fumacinha agora começa a subir pelo seu corpo. E todo lugar que ela passa, ela vai deixando o seu corpo completamente relaxado, mole, mole. E vai subindo, entrando pelo seu pé, vai passando pelo seu pé, pela sola do seu pé, e vai te relaxando, isso. E vai subindo pela perna antes de chegar no joelho, vai amolecendo a panturrilha, ou a batata da perna, como preferir, bem relaxado, isso, subindo para o joelho, e você talvez possa sentir até uma sensação de formigamento, que é completamente normal, faz parte de todo relaxamento. Se você está sentindo, você está indo muito bem. E essa fumacinha vai passando pela coxa, vai subindo, vai te deixando em paz, sereno, relaxado, tranquilo. E vai subindo, passando pela sua barriga, dentro do seu estômago, que vai te deixando bem tranquilo, bem relaxado. Isso.
E agora, quando você fizer mais uma inspiração bem profunda, ela vai entrar no seu pulmão e vai preencher o seu pulmão de relaxamento. 1, 2, 3, inspira bem fundo. Isso, muito bem. E essa fumaça vai te trazendo uma paz, uma calma, uma tranquilidade. E você vai percebendo que essa fumacinha vai subindo para os seus ombros, trazendo um relaxamento profundo. Essa fumaça vai descendo pelos seus 2 braços, na região do bíceps, e vai relaxando. E vai descendo para o seu antebraço, e vai relaxando cada vez mais, bem mole. A sensação é que os músculos estão completamente desligados, descendo para o seu punho, trazendo uma calma, uma dormência, passando pelas mãos, pelas costas da mão, pela palma da mão, pelo dedinho da mão, relaxando cada vez mais, para o próximo dedo, que é o anelar, relaxando, para o dedo o maior, mais relaxando, vai passando para o dedo o indicador, e na hora que chegar no dedão, você vai atingir o mais alto nível de relaxamento. Quando eu estalar o dedo, você vai sentir que completou o seu dedão, o seu polegar. 1, 2, 3, bem relaxado. Isso, muito bem. E ainda tem uma fumacinha que vai passando para sua garganta, no seu pescoço, na parte da frente, vai te deixando bem mole, bem relaxado, porém bem equilibrado na cadeira. Os músculos da sua nuca vão se relaxando e você vai ficando tranquilo, em paz. No próximo suspiro, quando encher o pulmão, você vai encher o seu pulmão com essa fumacinha. Na hora que você soltar o ar, vai sumir mais fumaça, vai chegar no seu cérebro, livrando sua cabeça de todos os pensamentos ruins de ansiedade. O pensamento de preocupação vai embora. O pensamento de estresse completamente livre. E você vai conseguir ficar completamente relaxado. Isso. 1, 2, 3. Inspira agora. Solta o ar. Isso. Na sua cabeça, somente pensamentos positivos. Pensamento de alegria. Pensamento de paz. E você fica com o seu corpo todo tomado com aquela névoa, onde você se sente completamente bem. Isso. E por alguns segundos você vai imaginar um local seguro, onde você se sinta completamente bem, onde essa sensação consiga permanecer dentro de você. E que você fica assim, para você conseguir vivenciar a calma, vivenciar a paz, vivenciar a tranquilidade. Você consiga sentir a serenidade. Talvez você consiga ver algo que te acalme. Talvez você consiga ouvir aquilo que te deixe tranquilo. Ou mesmo você possa sentir como um toque de algo ou alguém em alguma parte do seu corpo que te deixe em paz, sereno. Talvez você possa sentir um cheiro que te deixe em paz consigo mesmo, tranquilo. Talvez venha na sua cabeça um sabor de algo que te deixa muito feliz. Isso. Muito bem. Eu gostaria que você vivenciasse um pouco isso que você está experimentando, que você esteja curtindo. E eu vou te dar um presente, que toda vez que você estiver
nervoso, que você estiver ansioso, estressado, você se lembre desse momento, que você possa vivenciar toda a paz, toda a calma, toda a tranquilidade, para que você possa lidar com aquela situação da melhor forma possível. Isso. Sinta-se completamente submerso, como se você estivesse num lugar, na sua cama, que te deixe tranquilo. Algum lugar que você possa sentir que você estivesse completamente submerso, como se você sentisse o ar aonde você está sentado, todo lugar que o ar encosta em você, você fique completamente submerso pelo ar, mas ao invés de esse ar, é esse sentimento bom que você está sentindo. Isso, muito bem. Parabéns. Você se concentra muito bem. Você tem uma imaginação fantástica. Com isso, você um dia vai se tornar um tenista campeão. E quando eu fizer uma contagem até o número 5, do 1 ao 5, você vai estar completamente desperto, se sentindo completamente ativo. 1, você começa a sentir de novo o assento da cadeira. 2, você começa a sentir o encosto da cadeira. 3, você começa a mexer as suas mãos, os seus pés, você vai se sentindo no aqui e agora. 4, você faz uma inspiração bem profunda. Isso. Mais uma vez. E no 5, quando eu estalar os meus dedos, você vai se sentir completamente desperto. 5, isso, muito bem, de olhos abertos. Parabéns. Essa foi a sua primeira vivência, eu acredito, com uma visualização guiada. Eu espero que você tenha gostado e que você possa compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você acha muito importante. Um abraço, até a próxima